Júnior, tu trocasse a lâmpada? Ainda não. Agora, olha, a mesma frase com um tom diferente. Com um tom de amor. Júnior, tu trocasse a lâmpada? Ainda não. Eu vou trocar agorinha. É uma só? Eu vou agora. Fala acerca do tempero do tom. Nós queremos apresentar para vocês a importância do tom que estamos usando na comunicação. Não importa apenas o que eu estou dizendo, mas como eu estou dizendo. É aquela famosa expressão, matando na unha. Tem gente, tem marido que mata a esposa no tom como fala. É aquele tom mortífero que ao invés de convencer o outro a mudar, convence o outro a deixar, a se irar. Então, a primeira coisa que a gente queria trabalhar com vocês, casais, é que o tom com o qual falamos vai determinar o que vamos plantar, o que o outro vai até produzir. Infelizmente, ainda somos muito reativos. E a maneira como nos dirigimos ao outro é tão importante quanto o assunto que estamos tratando. Não basta só falar a verdade. Não basta só falar o que está certo. Eu preciso falar da maneira certa. Eu preciso comunicar da forma adequada. E um dos maiores problemas nos casamentos não é nem o que se fala, é como se fala. É como você diz o que o outro precisa ouvir. E vamos dar aqui alguns exemplos práticos disso no decorrer da ministração. É interessante o que Tiago diz, em Tiago 3, do 5 ao 6, ele declara que a língua, embora seja esse pequeno órgão, ela tem o poder de incendiar grandes florestas. Sabe, queridos, você pode ter construído muita coisa no seu relacionamento, você pode ter anos de casados, você pode ter uma vida, sabe, de fato construída, mas se você passar a partir de agora a falar palavras que destroem, a colocar o tom errado, embora você tenha a palavra certa, você vai perceber que aquilo que era grande, exuberante, vai começar a ruir. Então, isso aqui é muito sutil. Presta atenção, isso aqui é muito sutil. Isso é aquela raposinha, porque a gente pensa, não, mas eu não disse nada demais. Não, mas eu não falei nada demais, eu só falei a verdade. E, queridos, muitos de nós entenderam que a verdade dói, quando na verdade as escrituras afirmam que a verdade liberta. Amém. Então, a verdade é para libertar, não é para irar, indignar, causar uma revolta no outro. Mas tudo isso pode acontecer se eu não temperar a palavra ou as palavras que eu vou falar. Uma frase mal temperada, dita no calor da irritação, pode literalmente queimar, destruir anos de relacionamento. Casais que estavam bem, mas uma palavra maldita, ou a palavra certa, mas com um tom errado, começou a ruir esse casamento, começou a ruir esse relacionamento. E, queridos, quantas vezes a verdade foi dita com palavras corretas, mas o tom estava errado? Então, a gente falou aquilo que precisava ser falado, verbalizamos o que precisava ser verbalizado, mas não atentamos para o detalhe chamado o tom da voz, o tom da fala, o tom que eu coloco nas palavras. Então, a gente cuida da raposinha maior, que é aquilo que a gente diz, mas a gente não atenta para a raposinha menor, que é o tom que aquela palavra carrega. Então, o tom carrega, por exemplo, o tom carregado de impaciência. Eu tenho que ter cuidado porque, às vezes, acho que na maioria aqui dos relacionamentos,
vai acontecer erros repetitivos. Tem um erro famoso, né, que muitos homens estão se arrependendo, mudando, que é deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu acredito que nenhum aqui homem que tem vindo para as oficinas ainda faz isso. Mas se faz, é aquele erro repetitivo. Aí, se a mulher não tiver consciência da maneira de falar, porque tem mulher que diz, eu estou falando já há 15 anos a mesma coisa, e esse cavalo não muda. Aí tá ali, eu já disse, é um cabeça dura. O que é que custa você pegar essa toalha e colocar lá no lugar certo? Aí, esse tipo de abordagem, geralmente, não causa aquela sensação no marido. Ai, que inspiração. Agora eu vou tirar a toalha de cima da mesa. Vou fazer um pix para você. E vou te levar para jantar no Antonieta. Porque você me inspirou. Esse tom de voz me constrange a mudar. Esse tom de voz me faz ver Deus dentro de casa, os anjos, a ir e a vir aos céus. Geralmente não é isso que acontece, gente. Esse tom acaba agredindo o outro que está errado. Isso. Mas recebe uma correção em um tom que vai trazer danos. Então o tom carregado de impaciência ou ironia, né? Porque tem marido que é irônico, tem mulher que é irônica. Trata o outro como um abestalhado, vira os olhinhos assim, ó, que não é de prazer, é de ironia. Ai, não sei não. Esse tipo de comunicação vai deixar o outro ainda mais piorado. Se eu quero ajudar, eu tenho que ter cuidado como eu comunico aquilo que é verdadeiro. Não basta falar a verdade, temos que falar a verdade da maneira correta. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Então esse tom carregado de impaciência, de ironia, ou até mesmo de desprezo, vai transformar a verdade, sabe em quê, gente? Em uma pedra de sal. Vai ser difícil o outro engolir e ficar feliz. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, onde lemos 15:1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E esse texto não está tratando do que é dito, mas da forma como é dito. E vamos trazer aqui alguns exemplos de como o tom que falamos é muito importante. É interessante que o mesmo pedido, e a gente vai dar um exemplo aqui, você vai perceber isso, o mesmo pedido, a mesma fala, a mesma frase, ela pode soar com amor ou ela pode soar com acusação, trazendo uma postura de rejeição no outro, onde o outro não consegue engolir aquilo porque tem sal demais, está indigesto. Então, preste atenção nesses exemplos que eu vou te dar. Eu quero que o meu marido troque a luz, a lâmpada. E já fazem 5 meses que eu peço. Quem se identifica, não levante a mão. Já fazem 5 meses que eu peço para ele trocar a lâmpada. Aí olha essa abordagem. Júnior, tu trocasse a lâmpada? Mostra o teu rostinho para eles. Júnior, tu trocasse a lâmpada? Ainda não. Agora olha a mesma frase com um tom diferente. Com um tom de amor. Júnior, tu trocasse a lâmpada? Ainda não, eu vou trocar agorinha. É uma só? Eu vou agora. Quem percebeu a diferença? Não, pelo amor de Deus. Quem percebeu a diferença? Agora deixa eu te dar outro exemplo. Eu faço um bolo para o meu digníssimo marido. Faço um bolo para ele, glórias e aleluias.
E aí ele se senta, come o bolo, aí eu chego para ele e digo assim: amor, o que você achou do bolo? Aí ele diz: tá bom. Ou eu chego para ele e diz: amor, o que você achou do bolo? Aí ele faz: tá bom. Gente, quem percebeu? É a mesma frase, mas uma é carregada de empolgação, de aceitação, tá bom, sabe, de reconhecimento, de gratidão, mas a outra tem desprezo, tá bom. É o mesmo tá bom, mas o tom, ele fala mais do que a frase que é dita. Então, nesse ponto, nós queremos trabalhar com você a relevância de utilizarmos o tom certo para transmitirmos a mensagem certa. Isso aqui é bem importante. O tom, presta atenção, é o veículo e a mensagem é o passageiro. Se o veículo, que é o tom, chega danificado, o passageiro, que é a mensagem, também vai sofrer consequências. Verdade. Assim acontece conosco, casais. Quando o tom se corrompe, a mensagem perde a força e não alcança o destino certo. Eu dei aqui o exemplo, gosto desse exemplo, que quando vamos plantar uma semente, ninguém planta assim: olhe, mude, viu? Já viu alguém plantando assim? É assim que planta? Não. Porque já falei tantas vezes que você é uma mulher que tem que ser mais mansa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Já falei isso para tu 300 vezes, tu não muda não. Que coração duro é esse? É assim que a gente planta, gente? Não. Quem é agricultor sabe que para plantar tem uma forma, tem um tom. Eu preciso fazer lá a abertura e colocar com amor, fechar com cuidado para dar fruto. Mas se a gente planta assim, não vai nascer. É por isso que está plantando há 10 anos. Eu falo há 10 anos que esse homem ele não muda. Não sei por quê. Está descobrindo hoje. Oh, glória. Tem que ter o tom certo. O negócio ruim é quando está desafinado aqui, porque não foi combinado, né? Mas eu preciso ter o tom certo. Agora, o desafio é entender que o tom é algo espiritual. É espiritual, gente. Tão espiritual quanto a verdade. A verdade é espiritual. Mas o tom também é. O tom da nossa voz pode edificar ou demolir. Pode abrir o coraçãozinho ou trancá-lo de vez. Se você e eu queremos alcançar o coração do nosso amor, precisamos ter muita atenção com o tom da nossa voz. É interessante, queridos, que há corações tão cheios de orgulho, sabe? E um coração cheio de orgulho fala alto, ele interrompe. Você já conheceu algum casal que não é você? É outro. Que tá ou o casal conversando, ou o casal e outros casais ou outras pessoas. E aí o marido está falando, aí a mulher, e também, sim, peraí, deixa eu falar. E também isso, e não sei o que, não sei o que. Aí ele, não, peraí. Queridos, um interrompe o outro o tempo todo. Sabe, amados, isso é terrível. Isso mostra o quanto nós estamos com o nosso temperamento desgovernado. Estamos colocando sal demais nas atitudes, sal demais nas palavras. O sal é o tempero mais nobre que existe. Mas, queridos, se for posto em excesso, torna o relacionamento indigesto. Então, tem tudo para ser gostoso, para ser saboroso, para ser agradável. Mas a maneira como as coisas são faladas, isso produz um ambiente de peso, um ambiente de competição, um ambiente de intriga, um ambiente de briga. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Olha para mim e escuta isso. Homem, ele é, sabe,
preparado para a batalha. Homem, ele é defensor. Homem, ele está pronto para partir para cima. Se qualquer situação surgir, ele se levanta para defender. É ou não é, homem? Um homem de verdade é assim. Aleluia. Ele não se esconde atrás da barra da saia da mulher. Não, ele assume sua postura. Agora, queridas, muitas vezes nós vamos lidar com esse marido com desprezo. Ou então a gente assume a macheza. Não trocou a lâmpada ainda? Sei não, viu? Sai em nome de Jesus. Parece que um macho baixa. E a mulher vai lidar com o homem dela como se ela fosse um homem. Mulher, a sua maior arma é a feminilidade. E feminilidade fala de doçura, de mansidão e de gentileza. Cadê os homens desse recinto? Benção de Isabel. Se você vai armada, ele vai se armar de volta. É ou não é, irmão? É. Ele vai se armar de volta. Não, sabe como você vai? Com um salzinho na medida certa. Meu amor, sabe por que eu pedi de novo para você trocar a lâmpada? É porque você é forte. E quando você sobe naquela escada e começa a trocar aquela lâmpada, eu fico emocionada. Olha o meu homem sendo homem. Imagina ele ouvindo isso. Mas vou trocar a lâmpada agora, cadê a escada? Por quê, amados? Porque a palavra certa, o tom certo. Mas quando a gente vai, até com a palavra certa, mas com a brutalidade, com a postura máscula, isso expele o coração que a gente poderia influenciar. Quem está me entendendo? Amém. Então, são coisas tão sutis que a gente vai deixando entrar. E sabe o que é que acontece, queridos? O casamento, literalmente, relacionamentos, eles não se perdem por grandes traições. Acredite, queridos, relacionamentos se perdem também em pequenos salgamentos. Ou seja, é aquele excesso de sal, é aquela coisa diária, aquele tom errado diário. Eu comentava aqui na primeira sessão, e eu quero te dizer, eu não sei se você viu hoje na televisão de manhã, mas, queridos, eu só acreditei porque eu vi. Se eu não tivesse visto a notícia, eu não teria acreditado. Você viu um homem que deu entrada no divórcio, e porque o cartório demorou a emitir o divórcio dele, a liberar a certidão de divórcio, sabe o que foi que ele fez? Ele pegou, se sentou numa retroescavadeira, e a câmera dos prédios pegou ele de noite, dirigindo a retroescavadeira, indo para de frente do cartório, e ele demoliu o cartório. Olha que pedinha de sal. Agora imagine uma mulher casada com um cavalo desse. Por isso que está divorciando, mas eu vou dizer para você, se eu tivesse escutado alguém dizendo isso, eu disse, isso é mentira. Mas por que ele derrubou o cartório? Oi? Por que ele demoliu o cartório? Ele demoliu o cartório porque o cartório estava demorando a dar a ele a certidão de divórcio. Quem entendeu? Veja a impaciência, veja a ira, veja o desgoverno. Não, porque o meu temperamento, queridos, graças a Deus, que para temperamento forte, temperamento mais ameno, as instruções são a mesma. Paciência, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Amém. Domínio próprio. Domínio próprio. Amém. Amém. Então, essa questão do tom não é apenas uma questão de educação. Não tem a ver só com educação ou de personalidade, porque muitos colocam a culpa na personalidade. Não, eu sou assim. Desde pequenininha, a mamãe dizia que eu já batia na mesa. Eu sou assim, eu cresci assim. Gabriela. Eu vou morrer assim. Só vai morrer se quiser, gente. Dessa maneira, porque ninguém nasce ignorante. É verdade.
aprendemos a ser, mas ninguém nasce assim. Por isso que essa questão é um reflexo do que mais está operoso em nosso coração. Um coração cheio de orgulho vai falar alto, vai interromper, vai desprezar. Isso tudo revela arrogância. E o casamento, ele precisa ter esse investimento do tom de voz. O tom revela se estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito.